Olá, neste vídeo vamos começar a falar das propriedades das potências. São propriedades que ajudam, que facilitam o cálculo com potências. Muito embora você pode se utilizar, da calculadora, da função potência das calculadoras para calcular essas potências, mesmo assim há situações em que a calculadora, se você não tiver um conhecimento sobre essas propriedades, a calculadora não vai resolver o seu problema. Veja aqui a calculadora científica, dependendo do valor, e aqui nós temos a calculadora do Windows que tem uma capacidade de dígitos aqui muito grande, mas se por exemplo eu necessitar de um cálculo desse tipo ali, 8.569.825 elevado, então tem aqui a função potência, eu vou elevar a um expoente bem grande aqui também. Tá? 145. Olha o que aconteceu aqui. É um número muito grande esse que eu exigi da calculadora. E aí ela me retorna como resultado, porque não há, esse número é tão grande, a quantidade de dígitos é tão grande que não cabe aqui no visor. Aí ela me retorna um resultado desse tipo, 1,909, e aqui você tem o E, depois tem mais 1005. Esse 1005 é positivo. O que a calculadora está querendo me dizer? Que o resultado dessa conta que eu coloquei aí, eu vou colocar aqui, vai ser aproximadamente 1,9 vezes 10 elevado a 1005. Ou seja, você pode imaginar que esse número é o 9, seguido de quantas casas decimais? 1005. Então você vai deslocar 1005 casas decimais aqui, vai acrescentando zeros. Você vai deslocando a vírgula, vai acrescentando zeros aqui. Tá, ok? E assim vai até completar 1005 deslocamentos aqui com a vírgula. É realmente um número muito grande. E aí ela te retorna esse resultado e você tem que trabalhar com ele, você tem que fazer operações com ele. E como realizar essas operações? Isso daqui a gente chama de notação científica. É bastante utilizada essa notação em cálculos na física, na química, na área computacional também. Há outras situações, por exemplo, em que você tem números muito grandes. A distância da Terra ao Sol, 150 milhões de quilômetros na notação científica, 1,5 vezes 10 oitava. Uma massa atômica, unidade de massa atômica, de massa do átomo, 1,66 vezes 10 a menos 24. Aí você vai fazer o quê? Depois eu vou gravar um vídeo detalhando essa parte de notação científica. Aqui é só como citação de exemplo. Então você imagina que 166, a vírgula inicialmente está entre 1 e 6, aí você vai deslocar essa vírgula 24 unidades para a esquerda, vai dar 0,000 e bota 0 aí até chegar no 166. Então você não fica trabalhando com esses valores na forma decimal, mas sim na forma de notação científica. Há diversas outras aplicações para as potências, o que torna ainda mais necessário você conhecer as propriedades. Por exemplo, crescimento exponencial. Eu coloquei aqui um exemplinho numérico, que pode se adaptar a que situação prática? Olha, imagine uma cultura de bactérias, você tem inicialmente 500 bactérias e elas dobram a cada dia. Então, no primeiro dia 500, no segundo 1.000, no terceiro 2.000, 2.000 bactérias e assim por diante. Depois de 10 dias, você vai ter 500 vezes 2 elevado a 10. É esse o modelo de crescimento exponencial. Como é também o de juros compostos. Se você deve R$1.000 a uma taxa de juros de 5% durante 12 meses, o resultado da sua dívida após os 12 meses, se você não pagar nada nesse tempo, vai ser dada por essa expressão, que envolve aqui potência também. Então, nos cálculos financeiros, as potências têm muita utilização. Tá, ok? Então, só para justificar aí a necessidade de se trabalhar com as potências. Então vamos lá para a primeira das propriedades de potências, talvez a mais conhecida delas, quando eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base. A elevado a m vezes A elevado a n.
O resultado disso é A elevado a m mais n. Então, quando eu tenho a multiplicação de potências de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Tá? Um exemplo disso, vamos ver aqui alguns exemplos. Se eu tenho 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4, eu não preciso fazer essas duas contas para escrever como uma única potência. O resultado disso vai ser 2 elevado a 3 mais 4, ou seja, 2 elevado à sétima potência. A justificativa, eu não vou fazer uma prova disso, né? Mas só para mostrar a partir desse exemplo, olha, 2 elevado a 3 é 2 que multiplica 2 que multiplica 2. Tá? Isso é 2 elevado a 3. Eu vou multiplicar por 2 elevado a 4, que é 2 por 2 por 2 por 2 novamente. Isso é 2 elevado à quarta potência. Portanto, eu posso escrever como 2 elevado à sétima. Por isso que eu somo os expoentes. Correto? Tá? Então, 2 elevado à sétima. Um outro exemplo, uma outra situação que eu não mencionei aqui no início do vídeo, mas que você não vai resolver por calculadora, quando você tem cálculos algébricos do tipo x elevado a 2 multiplicado por x elevado a 3 multiplicado por x elevado à quinta potência. Como é que você vai unificar essa expressão? Bom, pelo fato de ser tudo x, você mantém a base. Aqui a gente mostrou com duas multiplicações, aqui, duas potências, aliás, e aqui eu coloquei 3. Não tem problema, podem ser 2, 3, 4, porque se você fizer com essas duas aqui, vai dar x à quinta. Depois com x à quinta de novo, você aplica de novo a propriedade. Então, por que não aplicar tudo de uma vez? Fica x elevado a 2 mais 3 mais 5, que vai dar x elevado a 10. Então, é uma propriedade extremamente necessária nos cálculos algébricos, naqueles cálculos em que nós teremos letras representando números também. Tá ok? Bom, então propriedade básica, depois assim que eu finalizar aqui as propriedades, nós vamos ver alguns exercícios aplicando todas essas propriedades. Tá? Essa é a primeira. Vamos a mais uma segunda propriedade, parecida com essa primeira, só que ela diz respeito à divisão. Quando eu tenho uma divisão de potências de mesma base, a elevado a m dividido por a elevado a n. Isso daqui pode ser escrito como uma única potência em que eu tenho o a elevado a m menos n. Olha, antes de um exemplo, vamos pensar, aliás, vai ficar como o primeiro exemplo aqui para a gente resolver. Se você tem 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 3, tá? O resultado disso daqui, aplicando a propriedade, aí vai ser 2 elevado a 4 menos 3. Portanto, 2 elevado a 1, que é 2. Tentando mostrar aqui essa propriedade, olha aí, 2 elevado a 4 é 2 por 2 por 2. Isso é 2 elevado à quarta potência. Sobre 2 elevado ao cubo. 2 por 2 por 2 está aqui, 2 elevado ao cubo, 2 elevado a 3. Eu posso cancelar, isso nós vimos lá na aula de frações, eu posso efetuar cancelamento, divide aqui por 2 dá 1, aqui por 2 dá 1. Tá? De novo aqui, dá 1, dá 1. De novo aqui, tá? O que sobrou embaixo? Nada, na verdade sobrou 1, que é elemento, que é um denominador não necessário aqui, elemento neutro da multiplicação. Você não precisa colocar sobre 1. E o que sobrou aqui em cima? O 2, exatamente o resultado que a gente tem. Por isso que a gente subtrai, 4 menos 3. Por quê? A gente vai eliminar, vai cancelar 3 elementos, porque o expoente aqui é 3, dos 4 que nós temos. Vai sobrar a diferença, 4 menos 3. Um exemplo algébrico aqui, quando você tem x elevado a 10 sobre x elevado a 8. Isso daqui é a mesma coisa que x elevado, você já pode fazer direto, 10 menos 8, que dá 2. Ok? Você faz uma boa simplificação dessa forma. Então essa é a divisão de potências de mesma base. Ok? Conserve a base
e subtraia os expoentes. Um detalhe, a primeira propriedade e essa segunda você só consegue aplicar se as bases forem exatamente iguais. Né? Vamos colocar aqui mais um exemplo envolvendo aí as duas propriedades. Você tem, por exemplo, 3 elevado a 10 multiplicado por 2 elevado a 4 multiplicado por 3 elevado a 2 sobre 3 elevado a 5, por exemplo. Tá? Dá para aplicar essa propriedade anterior? Dá, né? Mas não em tudo. Por exemplo, aqui em cima eu tenho 3 elevado a 10, 3 elevado a 2. Eu posso colocar como uma só 3 elevado a 10 mais 2, 3 elevado a 12, multiplicado por 2 à quarta. Com esse 2 à quarta não há o que fazer aqui, a não ser que você queira calcular quanto que é 2 à quarta, que dá 16. Ok? Perceba que a minha ideia aqui não é resolver as potências, mas simplificá-las. Ainda eu tenho aqui o 3 à quinta. Então eu posso escrever 3 elevado a 12 com 3 elevado a 5, eu posso escrever como 3 elevado a 12 menos 5, que é 7. E o 2 à quarta continua. Está aí, simplifiquei, né? O que dava para simplificar utilizando essas duas propriedades. Vamos a mais uma. Terceira propriedade. Agora ela é chamada de potência de potência. Quando eu tenho A elevado a uma certa potência, um expoente m, tá? Só que essa potência é base de uma outra, né? Que é elevado a um expoente n. Nesse caso, se eu quiser escrever como uma única potência, basta multiplicar os expoentes, ok? Potência de potência. Exemplo A, você tem 3 elevado a 5 e tudo isso elevado a 2. Perceba, olha aqui, aplicando a primeira propriedade, 3 elevado a 5 elevado a 2 é o 3 elevado a 5 multiplicado por ele próprio, né? E pela primeira propriedade nós vimos que isso é só fazer 5 mais 5, que vai dar 10. 5 mais 5 é a mesma coisa que 2 vezes 5. Tá? Então aqui você multiplica os expoentes, 5 que multiplica 2, que vai dar 10, ok? Então é simples, é bastante utilizada nos cálculos algébricos, quando você tem, por exemplo, x elevado a 2 elevado a 3. Isso daqui vai ficar x elevado a 2 que multiplica 3, x elevado a 6. Ok? Nós estamos vendo as propriedades de forma isolada. Vamos à nossa quarta propriedade. Nesse vídeo nós veremos 5 propriedades, tem mais uma além dessa. Essa diz respeito ao que? É uma potência em que a base é um produto. Se você tem A vezes B, entre parênteses, elevado a um certo expoente m, isso pode ser escrito como A elevado a m vezes B elevado a m. Tá? Então é a potência de um produto. Eu coloquei A e B aqui, se você tiver uma sequência de multiplicações, de mais termos sendo multiplicados, vale a mesma propriedade, você vai distribuir o expoente. Então, por exemplo, né, se você tem uma situação como essa aqui, ó, 2 que multiplica 7 elevado a 3. É lógico que numa situação numérica como essa, você pode fazer 2 vezes 7, 14, 14 elevado a 3. Ótimo, tá? Mas isso dá na mesma se você fizer 2 elevado a 3 vezes 7 elevado a 3. Tá ok? Pode-se aplicar essa propriedade. Você fala, desnecessário, se eu posso fazer 2 vezes 7, bom, só que há situações algébricas, né, do tipo 3x y elevado a 2, tá, em que você não consegue multiplicar, né, ou chegar a um resultado numérico fazendo 3 vezes x vezes y. Por quê? Porque você não sabe o valor do x nem do y. Tá? E como que você faz para eliminar parênteses aqui? Você faz 3 ao quadrado vezes x ao quadrado vezes y ao quadrado. Todos eles são elevados ao quadrado. Tá ok? E lógico que isso pode ser escrito como 3 ao quadrado 9, x quadrado, y quadrado. Tá aí.
né? Você simplificou a expressão algébrica. Simplificar, né, forma de falar, não quer dizer que esteja assim mais simples, mas você eliminou parênteses, tá? E isso vai ser necessário em diversas situações. Olha mais uma situação em que a gente pode aplicar essa propriedade e a anterior, né, a ela. Quando você tem, por exemplo, 5x ao quadrado, y ao cubo, tudo isso elevado à quarta potência. Bom, como desenvolver isso? Primeiro aplicando essa quarta propriedade. Então vai ficar 5 elevado a 4, aí você tem um x quadrado que vai estar elevado a 4. Então você ainda permanece com parênteses aqui para o x ao quadrado. Tá? Depois você tem um y ao cubo, que também vai ser elevado à quarta potência. Então permanece com parênteses aí. Tá? Bom, não terminamos aqui nossa simplificação. Por quê? Além do 5 à quarta, 5 elevado a 4 é igual a 625. Agora, x ao quadrado à quarta, potência de potência. O que você faz aqui? Multiplica os expoentes, vai dar x elevado a 8. Y ao cubo elevado à quarta, multiplica os expoentes, vai dar y elevado a 3 vezes 4, que dá 12. Tá ok? Tá aí. Tá? Essa passagem aqui, você pode até omitir, porque você já sabe que vai distribuir o expoente. Então você já vai fazendo as contas. 5 à quarta, 625. X ao quadrado elevado à quarta. Então você sabe que vai multiplicar, já põe lá x à oitava. A mesma coisa, y ao cubo à quarta. Y elevado a 3 vezes 4, y elevado a 12. Perfeito? Nossa última propriedade dessa aula. Na próxima aula nós veremos mais duas, que são um pouquinho mais complexas. Eu deixei para uma aula, né, só envolvendo as duas. Não são difíceis não, você vai ver, mas dá um pouquinho mais de trabalho. Nesse caso aqui nós temos a divisão na base, então a sobre b, eu já estou colocando aqui na forma de fração, elevado a um certo expoente m. É semelhante à anterior, você vai distribuir este expoente para os dois termos da base da fração. Então fica a elevado a m, fica b elevado a m. Exemplos. Quando você tem 2/3 elevado à quarta potência. Tá? Vai ficar como isso? Um cuidado que se deve tomar, se eu escrever dessa forma aqui, olha, 2/3 aí faz elevado a 4. Não usei parênteses. Nesse caso, quem está elevado a 4 é só o 2. 2 à quarta, 16. Então vai ficar 16 sobre 3. Aqui, quem está elevado a 4 é o 2/3. Então, aplicando essa propriedade, eu vou ter 2 elevado à quarta potência sobre 3 também elevado à quarta potência. Isso vai dar 16, que é 2 à quarta. 3 elevado a 4 dá 81. Tá? Então está aí o resultado, 16 sobre 81, que é bem diferente que 16 sobre 3. Correto? Olha aqui, mais um exemplo, quando você tem, vamos já misturar algumas propriedades. 3x ao quadrado y sobre 5z, tudo isso elevado ao quadrado. Vamos pôr aqui um z elevado ao cubo. Opa, falhou. Está aqui. Como é que você pode fazer isso? Olha, de maneira direta. Eu não vou ter que distribuir esse 2 para a parte de cima e para a parte de baixo. Não tão direto assim, né? Vamos fazer essa divisão aqui, ou essa distribuição. Eu tenho 3x ao quadrado y, parte de cima da fração, que vai ficar ao quadrado. E eu tenho 5z ao cubo, que também vai ficar ao quadrado. Tá? Agora, o que a gente vai fazer? Distribuir o 2. Propriedade anterior a essa. Aqui, nessa passagem, eu usei a propriedade 5, que está aqui em cima. Agora, nós vamos usar a propriedade 4 e usar a propriedade 3 também. Olha aí, o 2 vai distribuir aqui, vai ficar 3 ao quadrado, 9. X, aqui é o quadrado. X ao quadrado, x elevado a 2, que multiplica 2. X à quarta. Y ao quadrado. E a parte de baixo? 5 ao quadrado, 25.
y ao cubo elevado a 2, né? Vai multiplicar 3 por 2, vai ficar y à sexta. Pronto, está aí a expressão desenvolvida, eliminei os parênteses, ok? Vamos aqui a uma questão, um exercício, né, de simplificação, de desenvolvimento aí das regras, né, para finalizar essa nossa aula. Eu tenho parênteses aqui, então é interessante você eliminar parênteses, né? A ordem de cálculo aqui você pode escolher, né? Lógico que primeiro eu tenho que eliminar parênteses para depois pensar nessa multiplicação, mas eu digo assim, a ordem, né? Você quer primeiro distribuir o 3 aqui, primeiro simplificar aqui dentro, isso tanto faz. Tá? Então eu vou ter 10x ao quadrado y, tá? Que multiplica, bom, antes de distribuir esse 3 aqui, eu posso fazer o seguinte, perceba que eu tenho 10 ao quadrado e eu tenho 10 elevado a 1. Tá? Então eu posso escrever isso como sendo 10 elevado a 2 menos 1, 10 elevado a 1, que é 10. A mesma coisa ocorre com x ao quadrado, x elevado a 1. Fica x elevado a 2 menos 1, que é x elevado a 1. Né? E o y que já está aí. Isso tudo está entre parênteses. Tá? Pronto, olha aí o que aconteceu. Né? Aplicando a segunda propriedade da divisão de potências de mesma base, eu dei já uma simplificada na expressão. Tá? Agora eu preciso aplicar a terceira propriedade, né, que é a potência de potência, ou melhor, a quarta propriedade, que diz que eu tenho que distribuir aqui. Né? A potência de potência, na verdade, aqui vai ser 1, que multiplica 3, não muda nada. Tá? Então é a quarta propriedade, corrigindo aí. 10x ao quadrado y, aí aqui vai ficar 10 elevado, então olha, quando não tem nada aqui é porque é multiplicação. Tá? 10 elevado a 3... vezes x elevado a 3, vezes y elevado a 3. Ok? O que pode ser feito agora? Como por se tratar de multiplicação, é tudo multiplicação, eu posso pôr na ordem que eu quiser. Então eu só vou, lógico que essa passagem que eu vou fazer aqui, ela não é assim extremamente necessária, eu só vou fazer para poder mostrar melhor as aplicações aqui das regras, tá? Mas você pode pular e já fazer direto aqui, ou aplicar diretamente as regras que nós temos. Então, olha, 10 eu agrupei aqui, 10 com 10 ao cubo, o x ao quadrado aqui com x ao cubo, o y com y ao cubo. Tá? Então, em cada parte aqui, olha, multiplicação de potências de mesma base, 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 3, vai dar 10 elevado à quarta potência. X ao quadrado com x elevado a 3, some os expoentes, né? Multiplicação de potências de mesma base, primeira propriedade, 2 mais 3 que dá 5. E y elevado a 1 com y elevado a 3, y elevado à quarta potência. Tá aí, chegamos ao resultado, 10 à quarta, x à quinta, y à quarta. Lógico que esse 10 à quarta você pode desenvolver. E o 10, a base 10, ela tem uma facilidade de cálculo, né, com potência, porque quando você tem 10 elevado a 1 é 10, 10 elevado a 2 é 100, o 1 seguido de 2 zeros, 10 elevado a 3 é 1000. Né, vai multiplicando por 10, é o 1 seguido de 3 zeros. 10 elevado à quarta, tá, é 1 seguido de 4 zeros, que é 10.000. Então você pode colocar aqui 10.000, x à quinta, y à quarta. Próxima aula, mais duas propriedades de potências, inclusive uma delas que permite transformar uma raiz em potência e algumas potências em raízes, o que facilita bastante, inclusive, o trato, né, a manipulação com raízes. Ok? E nós veremos também, né, na próxima aula e nas outras, aplicações. Até lá!